Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um Instagram do Projeto Acolher Perdas e Luto. E hoje esse nosso Instagram, essa nossa live aqui no Instagram é para falarmos sobre a nossa Semana do Setembro Amarelo. Uma semana tão importante para o Projeto Acolher Perdas e Luto, aonde nós todos investimos aqui no projeto em trazermos esse assunto tão relevante que é a questão do Setembro Amarelo, porque muitos lares passam por circunstâncias que esse tópico agrega profundamente na vida de todos nós. O Projeto Acolher Perdas e Luto esse ano traz como tema do Setembro Amarelo Conexão Vida, onde nós estamos trazendo a valorização da conexão, a importância na vida das relações afetivas, na importância da atenção ao outro, na importância de nos darmos as mãos, de sermos uma rede, um reino solidário, para que justamente quando cada um passa por situações desafiantes na vida, nós possamos estar lá, juntos, acolhendo, acompanhando, fazendo uma escuta respeitosa e podendo juntos vivermos a jornada um do outro. E hoje, dentro dessa semana, nós temos o prazer de poder fazer uma live com 3 mais acolhedores e acolhidos do projeto, aonde vem trabalhando juntos nessa nossa jornada de ter esse olhar amoroso ao próximo. A nossa live de hoje chama-se O Suicídio e os Familiares, onde nós vamos trazer essas perspectivas que nós temos aprendido aqui no Projeto Acolher. E a nossa primeira convidada aqui, a nossa querida Cláudia, vamos ver se eu consegui te colocar aqui. Adicionar. Querida Cláudia, como vai você, amor? Que coisa gostosa! Delícia, né? Delícia. Eu até Muito estava bom. buscando uma luz amarela, mas eu não tenho amarela. Não tem importância, fica para uma outra. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo inserir aqui. O Luciano já está aí? Tentando aqui. Tá, sim, eu acho que sim. Eu estou tentando só inserir aqui a Andreinha. Cadê? Por que não está entrando? André, você consegue pedir para entrar? Talvez fique mais fácil. Estou clicando, mas não sei por que ele não está me permitindo. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar nosso querido. Cadê o Luciano? Não estou vendo o Lu aqui ainda. André, se você puder acenar novamente, eu não sei porque eu não consigo inserir você, amada. Se você quiser dar o acenozinho, deixa eu ver aqui se eu consigo. André, vou conseguir agora. Mas o Lu ainda não estou vendo ele. Deixa eu ver aqui com o Luciano se ele já entrou. Cadê? Já entrei. Olá! Não, vocês estão vendo o Lu? Eu ainda não estou vendo. Não, eu não vejo aqui também. Eu também não. Onde é que ele se encontra? Cadê ele? Ou às vezes a conexão tá ruim também, né? Pode ser, pode ser. Esse horário. Luciano chegou. Pronto, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui trazer o Luciano. Luciano. Tô aqui. Que bom, querido. Tá, L-U tá ali, tá vendo ele? Ele não tá como Luciano.
tá como Lu aqui. A única coisa é que quando vocês acenam, eu consigo colocar para dentro fácil. Quando não, eu não consigo tão fácil. Fixar o comentário. Cadê? Agora eu vou conseguir. Vamos lá. Ainda não também. Ele apertou a filmadorinha para não. Ô, Lu, aí embaixo, Lu, tem uma filmadorinha com mais no meio. Aperta ela, aí você solicita para ser convidado. Senão, eu não estou conseguindo. Ele não me permite aqui, não sei por quê. O que você tem que fazer? Ó, tem no rodapézinho, tem uma filmadora com mais dentro, assim, do lado de duas pessoazinhas. Você clica nela, isso, agora vamos. Aí. Opa. Pronto. Maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Com paciência, né? Com paciência, é o que é necessário. Sempre, sempre. Olá, Lu. Agora tem que virar a câmera. Vamos ver, deixa eu ver como que eu faço aqui, aonde aqui, eu acho que é aqui. Vamos ver. Aqui. Agora! Conseguimos. Maravilhoso! Estamos todos juntos agora. Que muito, muito bom. Gente, boa noite para vocês. Obrigada por a gente estar tendo essa oportunidade de estarmos aqui, o tempo de cada um de vocês. Gostaria de apresentar. A que está aqui ao meu lado, né? Bom, não sei se o meu lado é para todo mundo, né? Mas a Claudinha Garbelli, que está com a gente, faz parte do projeto, é uma acolhedora. A André Donatelli também faz parte do projeto, é uma acolhedora. E o nosso querido Luciano Risuto, que também é um acolhido e um acolhedor, faz parte do projeto. Então, é muito bom a gente poder estar hoje aqui juntos num interesse tão importante como esse, que é o Setembro Amarelo, onde o projeto já vem fazendo parte, fazendo uma semana há 5 anos, e a semana onde a gente escolheu fazer um tema tão relevante, que é essa questão da conexão vida, né? A gente aprender a conectar o valor de estarmos juntos nos desafios uns dos outros, né? E hoje, em especial, nesse segmento onde a gente veio falando na segunda sobre a questão da influência das redes sociais, no aumento do número de suicídios. Ontem falamos bastante também sobre desconectarmos de relações tóxicas que às vezes fazem um aumento, né, desses pensamentos. E hoje a gente quer falar sobre os suicídios familiares, onde todos nós aqui temos experiência de acolher familiares que passaram por essa experiência. E um de nós aqui, desculpa bater o meu anel aqui, um de nós aqui, que é o Luciano, ele viveu essa experiência, né? Então eu queria começar com o Lu contando um pouco para a gente dessa experiência, para que as pessoas possam acompanhar. Sim, sim. Boa noite, Rô. Boa noite a todos, pessoal. Em 2016, nós tivemos um sábado, dia 23 de julho de 2016, um sábado maravilhoso em família. Meu pai, minha mãe, eu com minha esposa, meu irmão, a cunhada e filhinho, recém-nascido, estávamos todos tendo um dia especial na casa dos meus pais. Naquela mesma noite, Kelly e eu, minha esposa, estávamos dormindo no sofá. Meu pai liga para mim, acorda eu, dizendo: vou assassinar a tua mãe e cometer suicídio em seguida, eu não aguento mais. Eu ia dizer, é só tentar impedir como pode por telefone. Ele desligou. No caminho, saímos de pijama, Kelly e eu, pegamos o carro, a gente mora do outro lado da cidade, eu resido em Jacareí, e acelerei tanto que eu não sei como não sofremos um acidente no caminho. E no caminho, minha esposa tentando ligar incessantemente para ele fala para mim: perdão, filho, está consumada a tragédia. Ele desligou. Quando eu chego lá, eu vejo ele caído no chão, com muito sangue, arma de fogo do lado dele, e num outro cômodo, minha mãe também, cheio de sangue no chão.
o desespero, gritos, terror. Graças ao bom Deus que minha esposa ficou pro lado de fora. Já tinha, nessa ocasião, alguns vizinhos, que eu não sei se ouviram os barulhos na porta. Eu só sei que eu saí desesperado atrás do meu irmão, mas quando eu cheguei já estava cheio de polícia, de resgate. Eu saí de casa gritando, né, chama o resgate. Eu até então eu não sabia o que tinha acontecido efetivamente, se eles estavam vivos ou não, mas a gente sai de si. Saí de si. Eu confesso que muitos flashes foram apagados na minha cabeça. Mas eu fiquei por muitos anos com o terror de barulhos no celular. Eu tive de tirar o som do meu celular, porque isso gerava gatilhos, e os flashes, que até dias atrás eu fiquei uma noite inteira em claro, porque vem. Às vezes eu consigo controlar isso durante o dia, porque a gente tem o controle no subconsciente, mas à noite não. No sono, os pesadelos são incessantes. Basicamente foi isso, eu tentei resumir rapidamente como foi. Então, Lu, a gente não está aqui contando essa história, gente, para que ninguém fique mal, para que ninguém fique se sentindo ansioso, tá tendo um retornozinho. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei, será que alguém está ligado no computador? Não sei. Isso é... Então, acho que é da... E eu acho que antes a gente entender essa dinâmica, e a história do Lu, algumas pessoas também vivenciaram com ela, de alguma forma. Mas ao mesmo tempo, a gente também poder entender que é possível, após uma tragédia, a gente encontre, né, uma melhora, uma sensação de paz, uma sensação de organização emocional, de equilíbrio. Né? E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre essas questões. Né? Então eu queria até começar trazendo um dos pontos que eu acho que traz muita angústia para muitas pessoas, que é o sentimento de culpa. Por às vezes as pessoas dizem por não identificar os sinais, por não ter chegado a tempo, por não ter conseguido socorrer. Então, eu queria que o Luciano começasse falando como é isso, né? Como pode digerir esse e depois as meninas completam com as experiências que a gente tem durante os acolhimentos. Sim. O meu pai, pessoal, é filho de italianos. Ele tinha um gênio bastante forte, mas ele nunca chegou a agredir fisicamente a minha mãe. E, embora muito triste nos últimos dias, o meu pai não quis fazer o tratamento de psiquiatra. Eu identificava nele sinais de tristeza, de abatimento, e esse foi um dos motivos que eu incentivo as pessoas para buscar o tratamento. Eu cheguei a ir com ele até o psiquiatra, e ele fez essa primeira consulta, mas depois falou, não tenho nada. Ele é antigo, né, antiquado, achava que era coisa de louco e coisas do gênero. Mas eu tomei esse cuidado de ir até lá. E é surreal que não é somente a questão que ainda muitos entendem que o tratamento psicológico e psiquiátrico é uma coisa de louco, entre aspas, né? Mas também tem o preconceito. O preconceito é uma coisa que eu mesmo, por fazer tratamento psicológico e psiquiátrico, senti na pele. E literalmente eu vi isso na pele. Né? O sentimento de culpa. Meu pai tinha a arma, era legalizada. Eu fiquei sempre com isso na cabeça. Nossa, mas eu sabendo que ele tinha arma, por que eu não escondi? Mas quantas pessoas que falaram que se não fosse por esse meio, ia ser por um outro. E a gente fica buscando respostas que não existem. Falando de mim propriamente dito, eu fiquei com muitos porquês na cabeça e essas respostas não existiam. Eu acho que isso, Rô, particularmente, principalmente no começo, foi o que mais pegou para mim. Muitas perguntas que eu não conseguia... Eu acho que chega a ser até cruel isso, consigo mesmo. De você ficar levantando hipóteses
de situações que, primeiro, não estavam no meu controle, e essas perguntas que eu mesmo fazia, eu não tinha resposta. Eu acho que muita gente passa por isso também. Então, eu queria também ouvir a opinião da Cláudia e da Andréia. Nós três somos psicólogas e além da experiência que a gente tem, nossa, como está retornando, né? E eu não sei exatamente o que fazer, gente. Estou caminhando, meu computador está sem som, não sei exatamente por que está acontecendo isso. Então, para que a gente pudesse trazer um pouco da experiência dos grupos, como também a própria experiência de cada uma de vocês. Você gostaria de comentar, Cláudia? Então, né, é sempre um desafio, escutando aí o Luciano e trazendo o sentimento de culpa, esses porquê, né, e como antecipar isso, ou estava aqui escutando ele com muito carinho, porque faz parte da nossa família já, a gente, né, sempre está ali vibrando e se conectando, a gente se sente pronta para acolher o Luciano hoje, para acolher as pessoas que vêm no projeto de uma forma diferente do que talvez no dia a dia, porque quando você está dentro de uma comunidade ou uma família, você se sente, ela te permite, né? O Luciano se permitiu ser acolhido, e ele foi contando, a dona Marilene, que a gente já conhece ela, então a gente vibra por ela, a gente sempre está ali trazendo assim, as melhores vibrações, começa a fazer parte da nossa família. Mas hoje eu me pergunto assim, e as pessoas que ainda não têm esse preparo, que também não me acho preparada, e como acolher de uma forma como dar os primeiros passos, né? E trazer esse movimento de os porquê e também talvez imaginar que cada um tem o seu momento, né? Você falou do seu pai, Lu, de uma forma assim, ele tinha a depressão dele, você ajudou ele, mas assim, até onde também a gente pode ser tão invasiva de atropelar as pessoas, né? Talvez também é uma coisa que é muito importante trazer, né? De não só trazer os porquê, mas entender que cada um de nós temos as nossas escolhas. Talvez se a gente tivesse essa cultura, não cultura só de cultura aqui no Brasil, mas a cultura do próprio amor, da escolha, de talvez ele estar vivendo aquele momento, enfim. Talvez seria não mais leve, mas compreensível, porque às vezes a gente se pega tanto na nossa culpa que a gente não pensa no pai do Luciano, na dona Marlene. Eu não lembro do nome do seu pai, Lu. Américo. É verdade, Américo. Agora tinha me fugido. Então, hoje, de tanta gente falar do seu Américo e da dona Marlene, a gente consegue conectar e trazer uma paz, que eles tiveram a missão deles aqui e vem nessa pegada, né? Eles deram, né? Tem o Luciano, um irmão, construir uma família. Olha só que uma história bonita, né? Foi uma despedida até linda, você contando ali, relatou novamente sobre a festa, a despedida. Então, por que também não respeitar aquele momento? Porque realmente a gente não consegue ter esse controle. Então, é uma coisa assim que cada dia, quanto mais a gente está ali no projeto, a gente se questiona isso. Né, Andréia? Não sei o que você, mas me trouxe essa reflexão de a gente também não se sentir tanto o porquê, mas o propósito que eles, cada um com a sua missão aqui. Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Eu só não vejo Lu. Eu vejo Rosana, vejo Cláudia, não vejo Lu. Para mim só tem 3 aqui na tela, mas estou esquecendo o Luciano. Estranho. Eu lhe vejo, Andréia. Eu também vejo. Enfim. Realmente uma coisa que é bem desafiante.
Mas é interessante que, assim, claro que o luto, ele é como uma impressão digital, né? Ele é diferente para essa pessoa. Começou o retorno. Mas, de qualquer forma, é interessante ver que é muito comum os sentimentos que vêm dos acolhidos, dos enlutados, né, por suicídio. Então, a gente pode notar que a culpa, a impotência, e é interessante, a vergonha, né, também faz parte. E é um trabalho muito complexo, mas um trabalho também muito gratificante quando a gente consegue acolher essas pessoas, como a gente chama, né, como a Karina Fukumitsu chama de sobreviventes, né, ao suicídio, que são as pessoas que ficaram aqui. Como é interessante e gratificante a gente ver essas pessoas se permitindo, né, sentir tudo isso, porque o que é comum, vamos dizer assim, da sociedade, não se sinta assim, não se sinta assado, mas a pessoa já está naquele sentimento. Então, quando a gente consegue fazer com que a pessoa olhe para ela, olhe para esses sentimentos e conseguir ressignificar, conseguir trazer outras configurações desse amor pelo ente querido, né, que partiu, é extremamente gratificante. Então, assim, o tamanho do desafio também é o tamanho da gratificação que a gente sente quando a gente consegue, né, ver um acolhido ele não perde a dor, aquela dor fica com ele, a gente não está lá para tirar essa dor, mas para caminhar com ele, para dar as mãos, para apoiá-lo, ampará-lo, e estar junto nesse caminho, né, do luto, nesse caminho de ressignificação do luto, principalmente num luto por suicídio que é tão trágico, tão traumatizante, que traz aí uma série, né, de sentimentos mais complexos, vamos dizer assim. Então, é muito interessante o trabalho que nós fazemos lá, muito gratificante, porque uma coisa que a gente escuta muito dos acolhidos é essa falta de, não por mal, né, mas a falta de conhecimento de como acolher as pessoas, em qualquer tipo de luto, mas no suicídio talvez seja até um pouco mais desafiante, porque uma das perguntas mais clássicas, né, mas vocês não perceberam nenhum sinal? A família não deu uma assistência? E aí potencializa ainda mais, né? Aquele sentimento de culpa, de impotência, e se eu tivesse isso, e se eu tivesse feito aquilo? Então, este olhar, né, mais acolhedor, né, podendo a pessoa trazer tudo aquilo que ela está sentindo a qualquer momento, respeitando o tempo dela, isso é extremamente gratificante para a gente do outro lado aqui. Eu não vivenciei a partida de um ente querido por suicídio, mas o nosso coração tem a capacidade da empatia, né, da compaixão e de sentir junto com os acolhidos como é essa dor. Fiquei pensando aqui também sobre essa questão da culpa, né? Porque muitas vezes a culpa vem, ou os seis e porquês, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ligado, se tivesse chegado, se tivesse procurado, trocado de médico, chamado ambulância, né? Os inúmeras possibilidades de seis e porquês, eu acho que ainda estão ligados a gente acreditar que nós temos controle sobre a vida de uma forma geral. A gente mal tem controle sobre a nossa possibilidade. Você vê, a gente não queria que o eco acontecesse, até que parou, maravilha. Mas ele estava acontecendo até agora, e a gente aparentemente não fazendo nada de errado. Então, aí isso vai demonstrando uma coisinha bem pequena, que a gente não tem controle sobre... Olha aí, sobre as escolhas, sobre o que está acontecendo dentro do outro, qual a história do outro, as dores que o outro viveu antes de sequer conhecer você existir, de repente, né? Então, eu acho que para a gente poder tratar as nossas culpas, que não estão ligadas apenas ao luto, a qualquer culpa, é a gente entender a nossa vulnerabilidade como ser humano. Somos vulneráveis a muitas coisas
E apesar de darmos o nosso melhor e o nosso desejo ser X, muitas vezes ele não acontece da forma como a gente gostaria. Então, entender isso, eu acho que faz com que a gente consiga entender os eventos que vão se passando em torno da gente, mas não de uma forma, eu não posso fazer nada. Não, eu posso orar, eu posso vibrar por aquela pessoa, mas muitas vezes eu não posso tomar decisões por ela. Eu não posso fazer ela ir no médico, não posso fazer ela se medicar, não posso resolver todos os dramas dentro dela, né? Então, acho que esse processo de entendimento, né, ele é muito importante para a gente poder diluir essa culpa que muitas vezes a gente abriga e que ela nos castiga de uma forma tão cruel quando a gente alimenta, né, incessantemente a culpa. Então, acho que isso é um alívio muito grande. O que vocês acham? Eu queria também trazer um outro ponto, se vocês não quiserem mais falar nada sobre essa parte, porque, olha, isso que o Lu falou, eu tenho anotado aqui, a Ana Maria Carvalho, que também teve essa experiência no projeto, também falou sobre essa questão da impotência de não conseguir ajudar. A Maria do Carmo Marinho, também que teve essa experiência no projeto, a partir do seu filho, também falou dos Cs, dos porquês, por que eu não vi, por que eu não sabia, e também chegou a essa conclusiva, né, que em certos momentos a individualidade, a circunstância que não te pertence, a gente precisa respeitar, como a Andrea falou também. Às vezes a gente só tem que respeitar porque a experiência do outro, né? E então eu acho que isso é muito importante. Agora, a Maria do Carmo trouxe algo que eu achei muito relevante. Ela falou o medo do julgamento alheio. E se isso é uma das coisas que para ela pesou muito sobre o luto. Então, eu queria começar o Luciano dizendo, Luciano, você sentiu esse medo ou não sentiu? Sim, Rô, foram muitos, foi um monte de sentimento ao mesmo tempo. Da cobrança, da autocobrança, da cobrança externa, do que pensam e verbalizavam, né? As pessoas curiosas, eu digo, né? Foi um ato que foi noticiado em televisão aqui na minha região, então as pessoas curiosas, tentando até ser simpáticas, mas não escolhendo as palavras adequadas para isso. E também já somatizado ao que eu sentia, das dúvidas, das perguntas. Em relação à minha mãe teve problemas emocionais por muito tempo. Ela teve problemas de internação, que requereram internação, foram 14 internações no sanatório. Na época, o tratamento dela era um tratamento muito difícil, com choques, etc. E quando a gente estava vivendo o melhor momento com ela, aconteceu o que aconteceu. Aí vem uma condição de muitas perguntas sem respostas. Por que, Senhor, que agora que eu estou tendo a oportunidade de ter a minha mãe, mesmo que já casado, eu era um filho muito presente, tanto para o meu pai como para minha mãe. Amo os dois, continuo amando, creio que a vida é eterna. Mas até hoje eu tenho ainda perguntas que eu não consigo responder. Seja de pessoas que me abordam, seja perguntas internas que eu mesmo crio, de por que aconteceu o que aconteceu. Porque nesse caso estamos falando do suicídio, mas o que acometeu a minha família foram duas pessoas fundamentais, né, da estrutura familiar. E ainda um pouquinho depois disso, minha irmã também partiu por câncer. Então, assim, é uma sequência de dificuldades. E isso dá uma somatização de perguntas que eu não consigo responder. Nossa, eu pensei numa pergunta aqui. Só para botar mais uma. Você põe mais uma aí na sua agenda? Ó a pergunta que eu pensei. Senhor, por que você achou que eu mereci viver os últimos momentos excelentes da minha mãe? Porque às vezes a gente quer mais da pergunta, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: meu Deus, muito obrigada por esses últimos momentos da minha mãe serem os melhores diante de 14 internações e ela poder viver os últimos momentos da vida dela, aonde a gente pôde aproveitar muito e ela pôde aproveitar muito. É só um outro ponto de vista, percebe? Só um outro ponto de vista, mas que pode
amenizar as outras perguntas, né? Para a gente ficar mais leve, né? Gente, façam os seus comentários. O que vocês acham? Então, né, olhando esse ponto do julgamento, realmente a Aninha ali, ela, né, tem a Cris também relatou, porque o menino dela, ele tinha uma arma em casa, mas também, né, tudo legalizado, então vem ainda mais a pressão maior, né? Por que tinha essa arma? Mas a gente de volta, né? A gente tem de novo uma cultura, até a cultura espiritual, né? A nossa cultura da nossa bondade, como a gente fala de acolher, então a gente tem aquele papel de uma família perfeita, sabe? Aquela família quadradinha, que nada pode acontecer. E se acontecer alguma coisa, nossa, mas por que você deixou? E isso, eu acredito assim, muito no projeto, e levar isso para as pessoas, de quebrar isso, né? De a gente parar de achar que o mundo tem que ser perfeito, quadrado, que uma família ela precisa, né? Por uma doença, né? Não desmerecendo, mas se a pessoa ela parte por câncer, todo mundo tem compaixão. E por que o suicídio tem essa... Porque também a gente foi criada assim. Hoje eu penso diferente, porque eu faço parte do projeto. Mas eu também não sabia como lidar, o que falar. Hoje eu pergunto, e aí, como que ele era? Como que, né? Me conta mais, se a pessoa se permite. E a pessoa gosta, né? É um acolhimento diferente. Mas também muitas pessoas, elas gostariam de acolher, mas elas não sabem como, porque elas teve uma criação, né, de uma forma que o suicídio, não se fala. Mas na verdade se fala, né, Lu? Mas ou se fala pelos lados, achando que vocês não estão ouvindo, que a gente não está ouvindo, ou o olhar, mas também é muito cruel que as pessoas, às vezes muito amáveis, muito queridas, muito, né, com uma intenção muito boa, mas ela não teve uma criação, esse desprendimento de suicídio, né? Porque é uma coisa tão ruim, é como assim, nossa, ele vai sofrer, ai, nossa. Então, eu acho que a gente aí tem uma grande missão de trazer, de quebrar isso, de trazer um acolhimento, de trazer eu acho que até antecipar, porque pode acontecer com qualquer um, até com o Luciano, talvez, né, num próximo momento, antecipar esses sentimentos, de falar assim, puxa, eu respeitei, eu fiz, né, o Lu falou, Cláudio, eu sempre fui muito presente com os meus pais. Olha que coisa linda. Olha que é isso. Independente se era uma mãe com problemas psiquiátricos, era uma mãe, aquela mãe que parece ser perfeita, você sempre teve ali. E não se cultiva esse amor, se cultiva um amor de uma família perfeita. E isso machuca muito e a gente precisa quebrar. Tem que ser um dia após o outro, porque é muita luta. E às vezes eu acho que o passo está indo muito rápido, mas às vezes eu faço assim, está tão pouquinho, falta muito ainda. Então, assim, tem às vezes um sentimento muito grande, mas é porque eu vivo numa comunidade com vocês, então a gente acha que todo mundo. Mas quando eu saio, a gente vê quanto que precisa ainda esses preconceitos que são muito fortes. E as pessoas também não têm, não culpo ela, né, Andréia? Essa questão do julgamento, ela é muito presente, muito frequente na fala dos alunos. Inclusive, uma questão que eles trazem que, assim, que parece que a pessoa que partiu, ela só é lembrada por aquele ato e não pela sua história. Então ela reduz, né, aquela pessoa àquele ato que ela praticou, esquecendo de toda a história que ela teve pregressa. Então, isso é uma fala muito grande
E é interessante que acho que o exemplo que a Rosana deu, né, trazendo aí a gratidão dos últimos momentos, né, da Dona Marlene, que é exatamente o trabalho que a gente procura fazer de trazer essa reflexão e sugerir, né, outros pontos de vista. Então, de olhar, né, para o copo cheio e não para o copo vazio, sabe? De trazer reflexões, de trazer essa possibilidade. É porque a partida já é trágica, né? O próprio termo, né, suicida, é um termo forte, né? Existe muito preconceito, ainda se fala muito pouco, e muitas vezes as pessoas, e como a Claudinha disse, eu também já estive nesse lugar antes de entrar no projeto, né? Muitas pessoas ficam perguntando, mas por que ele fez isso? O que levou ele a fazer? E são respostas, né, que os nossos acolhidos, né, não têm, porque o que leva uma pessoa a tirar a própria vida morre com ela. Nós não temos como saber. Então, esse questionamento traz todo esse julgamento que é cultural, né? A gente cresce, né, pensando assim, mas o que levou, por que aconteceu isso, família, o que vocês fizeram? Então, esse julgamento ele se torna pesado e potencializa, né, a culpa, todos aqueles outros, toda aquela montanha russa. Então, quando a gente tem a possibilidade de trazer, né, um outro ponto de vista para a pessoa refletir, né, ela não está agradecendo pelo que aconteceu, mas ela agradece, por exemplo, né, o fato de Dona Marlene ter tido estes momentos antes de partir. Então, são pequenas pílulas, né, que vão aí tratando, né, a pessoa, que vai enchendo o copinho dela, abastecendo, né, o copinho dela aí de amor, de acolhimento, enfim, para que diminua, né, esse julgamento e aumente aí o amor, a empatia. Então, é algo bem, bem interessante, né, de a gente praticar, não só dentro do projeto, mas que a gente acaba praticando na vida. Então, hoje claro que não sei 100% acolher, né, a todas as pessoas, mas com certeza eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu participei do treinamento ao acolhedor, para poder, não só dentro do projeto, mas fora dele, acolher as pessoas, estar nesse trabalho de pós-venção, né? Que o Setembro Amarelo fala muito de prevenção, mas a gente tem que falar também da pós-venção, porque afinal de contas está tudo aí interligado. Então, é maravilhoso poder estar aqui, né, fazer parte desta rede de suporte e abastece o projeto e a sociedade em geral. É muito importante mesmo. Eu fiquei pensando sobre essa questão do medo do julgamento, ou até como a Cristina Bessa, também uma das nossas acolhedoras que passou por essa situação com o filho, ela disse que tinha vergonha de ter que explicar para as pessoas, de fazer questionamentos. Eu pensei que a forma de a gente poder se autoajudar, ajudar os familiares, é a gente ter convicção do nosso afeto, o que nós sentimos por eles, a convicção daquilo que foi possível para a gente ter vivido com eles, ter trocado com eles. E à medida que a gente vai dentro dessa convicção, o que quer que o outro pense é algo de uma pessoa totalmente inexperiente. Então, quando as pessoas me abordavam num acolhimento não adequado para os meus lutos, quando meus filhos partiram, as pessoas falavam, ai, você é tão forte, se eu estivesse no seu lugar, eu ia enlouquecer. Então, aquilo, eu fiquei esperando, quando é que eu vou enlouquecer? E aquilo me trouxe pânico. Então, eu comecei a entender que, na verdade, os julgamentos, a forma da pessoa abordar, ou a curiosidade, como o Luciano disse, ou mesmo até a crise dessa fala, dessa curiosidade, né, que é cruel. Eu comecei a entender que as pessoas não tinham a minha experiência. Então, elas agiam de uma forma
sem maturidade, infantilizadas. Dentro, claro, se você é curioso, você vai ter perguntas curiosas. Se você gosta da alfinetada, você vai ter comentários cruéis. Aí vai depender da sua personalidade, você vai para um rumo. E eu entendi que eu não deveria dar muita vazão para quem não tinha o menor conhecimento que eu vivia. Então, quando eu olhava, eu pensava, fulano conhece? Ele sabe o que ele está falando? Não, não sabe. Você já viveu? Não. Então, eu não tenho que dizer, esse comentário não é pertinente à minha pessoa. Isso é algo que a pessoa está viajando dentro da possibilidade do que ela enxerga nessa cegueira que ela vive dessa experiência, e ela está aqui jogando aqui nesse diálogo. Mas isso não me atinge porque eu não vi essa convicção que essa pessoa tem. Então, encontrar o seu lugar, sabe, família? Você que é pai, que é mãe, que é filho, qualquer que seja o seu parentesco, você saber que você ama esse ente querido, que você deu o seu melhor, que você continua dando o seu melhor, orando, desejando o melhor para ele, e que os comentários alheios são de pessoas que não têm nenhuma experiência sobre isso. Ainda que uma pessoa tenha tido uma experiência, nunca vai ser igual a minha. A minha, eu tenho outra história, outra personalidade, venho de outra família, venho de outra educação. Então, assim, eu não tenho que fazer igual a você e nem tenho que pensar igual a você. Isso me ajudou muito, porque eu comecei a definir o que realmente era meu e não deixar que o que era do outro me atingisse. Então, sabe, me coloquei num lugar onde eu me preservei. E falando dessa coisa da crise da vergonha, né, que ela trouxe, que eu também achei interessante, porque muita gente sente, eu fiz o trabalho contrário. Então, quando alguém perguntava, eu contava logo. Realmente, meus filhos faleceram, parará, coisa e tal. E eu percebia que as pessoas ficavam muito chocadas. Isso era ruim, porque a pessoa, ai, desculpa, eu não sabia. Daí eu logo falava, não, mas não tem importância. Eu falo dos meus filhos com muito afeto, com muita facilidade. Não independe da dor que possa ser. Então, eu fui me posicionando. E essa vergonha, né? Porque meu segundo filho morreu afogado. Como é que ele morreu afogado? Você não viu? Quem abriu o portão? Ele caiu na piscina, né? Um monte de conjectura igual a de uma pessoa suicida. E eu comecei a pensar, eu estava lá, eu sabia. Então, peraí, ninguém viu, ninguém sabia, haviam várias testemunhas. Então, essas pessoas que contam. Então, eu comecei a encontrar esse lugar de ficar em paz com a minha pessoa, com a minha atitude, como o Luciano diz. Eu fui um filho ótimo, que acompanhei, que estive lá, que fui presente. Acabou, eu fiz o melhor que eu podia pelos meus pais, continuo fazendo e não tem mais nada que venha de mim que eu possa contribuir dentro da minha consciência. Então, o que o outro pensa sai do nosso conceito, porque isso pertence ao outro, não pertence a mim. E isso, você consegue se blindar dessa falação desrespeitosa. Esse é número 1. Número 2, eu criei o treinamento acolhedor aqui no projeto para a gente fazer exatamente o quê? Então, em vez de eu ficar falando mal ou chateada com as pessoas que acolhem de uma forma desagradável, eu resolvi fazer o quê? Vamos fazer um treinamento para ajudarmos as pessoas a aprenderem a acolher. Então, vamos pegar essa coisa que não é boa e vamos criar alguma coisa produtiva para transformar justamente essa fala. Então, hoje, fechando o grupo semana que vem, 37. Nós já treinamos 37 grupos de acolhimento para ajudar as pessoas a aprenderem a acolher, fora os inúmeros vídeos, né, lives que a gente faz justamente levando o quê? A transformação do acolhimento. Então, eu acho que são dois atos que foram importantes. Eu me considerar e, segundo, eu ajudar a educar as pessoas baseado no que eu aprendi, na ineficiência que a sociedade tem de falar sobre o luto, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha uma atitude. Você que está em casa, tem essa atitude. Se você não concorda com os acolhimentos que estão à sua volta, ou o seu mesmo, venha fazer parte. É só você entrar lá, que o website está aqui embaixo. O treinamento é gratuito, você faz online, na sua casa, na hora que você puder, e você vai ter uma chance de poder viver melhor essa ideia de criar. Eu acho isso muito importante. Outra coisa,
coisa, né? A gente, no processo de acolher, trouxemos assim algumas coisas que também achamos que é importante, né? Então, por exemplo, o Luciano fez um comentário que para ele é desafiante tentar converter a revolta da pessoa que entra no grupo, que vive isso, em aceitação. Então, Luciano, como é que é isso para você assim, né? Como é que como é esse esforço aí que você diz? Sim. A maior parte das pessoas, Rô, que tiveram um amado partindo por suicídio, normalmente nos procuram revoltadas, naturalmente, com sentimentos de profunda dor e tristeza, perguntas não respondidas, ou todos esses sentimentos somados. Como eu acredito que um coaching conta histórias emocionantes, mas quem testemunha relata com autoridade o que venciou e venceu. Por isso eu estou aqui hoje, aliás. Procuro abrir meu coração para contar que a quem precisa que há esperança. Há esperança depois do momento do suicídio ou de tudo que ela sente. E você mencionou agora há pouco a relação da sociedade doente, né? Por muito tempo eu estive como caindo num buraco negro. Então, nesse tempo que eu estava caindo, eu não conseguia identificar as minhas dificuldades. Eu aceitava como verdade o que eu ouvia das pessoas. Mas quando Deus me susteve e me resgatou, eu comecei a despertar. Inclusive, chegando ao projeto, por indicação de uma amiga. E eu comecei a identificar, assim como você colocou de uma maneira brilhante, o problema não está em mim, o problema está nas pessoas. Então, o que eu determino que é fato, ok. O que não é, eu ignoro. Eu ignoro. Mas, voltando à pergunta da aceitação, mas sendo quem eu sou, o que vai mudar o que a pessoa está falando? Quando eu entendi isso, Rô, muita coisa começou a fazer sentido. E converter o que a pessoa sofre. Deixa eu voltar o fato. O coaching, ele emociona. Se eu estou testemunhando o que eu passei, o que a minha família passou, as minhas limitações, as coisas que eu acertei, isso inspira as pessoas. Eu comecei a identificar isso. Isso leva esperança para a pessoa. E mesmo eu ouvindo que eu estou sendo uma pessoa fraca, que eu estou me expondo, isso é contracultural. Eu prefiro não. Eu vou me expor, porque se eu estou ajudando aquela pessoa, vale a pena. Eu acho que basicamente isso, Rô, para responder a tua pergunta. Ok. Outra coisa, gente, que a Ana Maria trouxe foi, muitas vezes, por estar acolhendo alguém que tinha uma história parecida, ativava os gatilhos e que faziam ela reviver certos momentos desafiantes. Então, como acolher alguém que vive uma história parecida com a sua e ativa, de repente, seus gatilhos? Quem gostaria de responder, André ou Cláudia? A opinião. Posso falar? Então, não tenho essa experiência, né? Mas... né, de disparar os gatilhos em mim. Mas o que a gente sempre procura fazer no projeto é justamente os acolhedores que se sentem de alguma forma desafiados nesse momento, que os gatilhos são disparados, aí a gente vai acolher o acolhedor. Né? Então, e que ele possa também se autoacolher. Porque por mais que a gente fale, né, que no acolhimento, quando o acolhedor ele está falando para o acolhido, ele também está falando para ele mesmo, por mais que a gente entenda isso, existem momentos que o acolhedor, que tem os seus gatilhos aí disparados, né, nesses desafios, ele também às vezes precisa se recolher, se autoacolher, se fortalecer e voltar ali aos acolhimentos. Então, eu não sei te responder como é o desafio, né, dos gatilhos disparados em mim, mas o que eu procuro fazer, né, quando a gente percebe que algum acolhedor está com o seu gatilho disparado, é justamente então a gente, além de acolher o acolhido, a gente tem que acolher o acolhedor também,
Porque nós estamos nesse papel sempre, né? Ora nós somos uma coisa, ora nós somos outra. Isso na vida, não é só no projeto. E quando você levanta esse gatilho, é a sua chance de olhar para o que é seu. Porque você está ali acolhendo outro, maravilha, maravilhoso, etc. Pega na tua ferida. Quando isso acontece, é justamente a tua oportunidade de olhar para ela e falar, opa, agora eu vou cuidar também dela, vou cuidar também de mim, daquilo que ainda está faltando em mim, ainda que eu preciso maturar, né, observar e crescer nesse aspecto que o gatilho me trouxe, né? Outra coisa que eu queria a opinião da Cláudia, a Cris Bessa, ela escreveu alguma coisa assim bem interessante. Ela falou assim, que às vezes despertar no acolhido a esperança de dias melhores, sem cair naquele positivismo tóxico, ainda para ela é um desafio. Como você acha que a gente conseguiria contrabalançar isso dentro dessa frase que hoje muita gente usa, né? O positivismo tóxico? Sabe que eu acho que é o olhar, né? É o ver que cada um, o que ele está escrevendo, o que ele está precisando. Porque por que se torna tóxico? Porque às vezes a gente quer botar algo que a pessoa ainda não está preparada, né? O ouvir mais, o trazer um acolhimento, porque cada um também, eu não posso acolher o Luciano como eu vou acolher a Ana Maria, enfim. Então, esse positivismo tóxico é porque às vezes a gente tem aquela angústia, né? Você não, né? Mas aquela vontade de estar todo mundo bem. Nossa, eu acolhi, hoje foi ótimo. E não é isso. Então, você ontem estava falando no nosso encontro dessa coisa assim, eu sou a melhor acolhedora, eu sei como usar as palavras. Então, quando a gente para de se achar, de sair desse mundo, né? Desse mundo tóxico de positivismo, e olha e percebe as palavras. Aí a gente faz um bom acolhimento, né? É verdade. Deixa eu pensar nisso. Outra coisa que vocês estavam falando do acolher, do acolhedor, qual que é a tua experiência? Porque para quem não é um acolhedor, que não passou por uma experiência como a do Lu, também a gente tem os desafios, e às vezes muito maior, porque as pessoas te falam, mas você não sabe o que eu estou passando. Talvez duas mães que perderam seus filhos, né? Elas se identificam mais. Mas também mostrar para o outro que a gente é tão mãe, tão amorosa. A gente não precisa passar por traumas, por situações difíceis para poder acolher. Então, às vezes, também a gente tem, principalmente no começo, né? Muita gente fala assim, mas eu me sinto constrangida de acolher, porque eu não passei por essa situação. Mas aí é um egoísmo, então a gente também tem que passar por um treinamento, abrir o nosso leque, trazer buscar o conhecimento, né? A convivência no projeto nos dá essa bagagem. Então hoje a gente se sente, a Ana Maria, né? Pergunto do Júnior, como ele estivesse com a gente aqui. E o Júnior? Me conta. Olha que leveza. E é muito gostoso isso. Muito gostoso. Demais. Então, eu imagino isso assim sendo as pessoas falar do suicídio, trazer essa percepção do suicídio, mudar. Não, teu filho se suicidou? Né? Por que ele se suicidou? Foi por suicídio? Como que ele era? Não, então, é aquele acolhimento. O que acontece? A pessoa trava, né? Então, a gente trazendo as pessoas, buscando o projeto, conhecendo, abrindo, né? Quebrando de novo essa cultura, é só acolhimento e trazendo assim uma paz, né? É muito gostoso, assim. Eu, cada vez que eu falo com a Ana Maria, me sinto mais família. Tenho certeza que o Júnior fica cada vez mais presente na vida dela, porque a gente sempre está ali fomentando. É verdade, né? Fiquei pensando assim, se a gente só tem o hoje e o amanhã é uma
possibilidade, né? Eu acho que gerar esperança para a pessoa viver dias melhores é tornar o dia dela hoje melhor. Então, como você disse, Cláudia, se eu estou ali no grupo acolhendo aquela pessoa, levando o meu carinho, naquele momento ela sente alguma coisa boa. Se a gente está dentro do método de acolhimento, ato de amor, oferecendo um exercício e a pessoa faz exercício, aquilo alivia ela faz o choro reparador, ela faz o exercício do espelho e aquilo traz um bem-estar, ela começa a não parecer uma esperança futura. Ela, naquele momento, ela fala, ai, esse choro me aliviou. Ela sentiu aquela possibilidade de ser menos pior, vamos chamar assim, do que estava no minuto anterior. Então, a esperança de dias melhores, elas vêm nesse cultivo do que eu ofereço agora é algo melhor do que um minuto atrás. Então, essa troca, né, eu acho que essa usina do amor, como a gente chama, que para quem não conhece, se todos nós estamos unidos aqui porque amamos alguém, amamos nosso ente querido, ou estamos aqui porque queremos auxiliar o próximo, estamos aqui solidários, isso é um grupo que vai usinar o quê? O amor. Todos estamos aqui no mesmo incentivo, no desejo de vivermos melhor. Então, quando a pessoa entra nessa usina de amor, ela também começa a sentir algo melhor do que era ontem, né? Do que era um pouco atrás. Então, eu acho que a esperança de dias melhores é a gente estar sempre fornecendo, oferecendo, que a gente chama de transbordar nosso amor, algo que possa dinamizar essa melhora na vida do outro, né? Então, acho que isso é importante. Eu também fiquei pensando numa outra coisa, enquanto o Luciano falou lá atrás, no início, sobre as imagens noturnas que ele tem. Como foi eu que tirei meu filho da piscina, eu também tinha algumas imagens. E às vezes eu via de novo aquela cena e era uma cena que me castigava, né? E eu fiz uma técnica que para mim foi muito, muito legal. E isso estou falando, depois surgiu até, mas naquela época eu nem sabia, foi uma coisa instintiva. O que eu fiz? Eu peguei, escolhi uma foto, aonde era uma foto muito feliz dele, que ele tinha os bracinhos, estava com os bracinhos abertos, eu tenho até essa foto aqui. E ele vinha correndo assim, quando eu tirei a foto, e ele falava, mami, mami, vinha me abraçar. Então é uma foto que resplandecia muita felicidade. Então vamos dizer que você escolhe uma foto do seu pai e da sua mãe num momento bom, num momento que estava agradável, que você tem uma memória agradável daquele momento. Se os dois estiverem juntos, uma foto dos dois juntos. Se eles estiverem separados, duas fotos. E aquele momento te trouxe um bom momento, né? Como esse que eu contei, ele veio me abraçar. Todas as vezes que o quadro mental surgia em mim, eu imediatamente via a foto na minha mente. Você pode pegar a foto e eu tenho ela lá no outro escritório que eu tenho, porque às vezes as pessoas falam, eu mostro, eu falo, essa foto aqui. E aí você pode tê-la física, tê-la no celular, ter na carteira ou conseguir que o seu mental, se eu fechar os olhos aqui agora, ó, eu trago a foto na minha mente. E todas as vezes você sobrepõe essa imagem. Veio, você sobrepõe. Para mim, foi questão de 2 meses e eu não tinha mais a cena, não via. Nem ficava lembrando da cena do meu filho, mas a cena foi saindo do meu mental, porque a cena me castigava muito. Era uma cena que era dolorosa para mim. Então, é uma tentativa. Se você achar que isso é agradável, saudável, bom para você, você pode fazer uma prática de um tempo, né? Dê um tempo e você começar a perceber que a gente pode lembrar do que nos é agradável. A gente não precisa ficar remoendo aquilo que é tão doloroso para nossa alma. Sempre, se a gente lembrar que há 50 anos, é doloroso. Então, eu acho que a gente pode selecionar as lembranças, porque afinal, essas relações que a gente tem afetiva com essas pessoas, pai, mãe, filho, são relações genuínas, né? Tem muita coisa boa nelas, inclusive a vida que a gente ganhou através dessas pessoas. Então, tem muita coisa saudável, ainda que a pessoa possa ter sido doente, etc e tal. Sempre vai haver momentos que foram bons momentos, né? Então, acho que isso é uma técnica. E antes da gente fechar, eu queria trazer mais uma... A Cris Bessa escreveu assim, ó.
que para ela era desafio, ela está bem preparada para ela lidar com o acolhido de uma forma neutra, assim, onde ela pudesse estar com ele, mas que ela conseguisse ter essa escuta com respeito, sabe, com cordialidade, sem tentar convencer ele, né? Então, encontrar esse lugar que a gente chama de a gente ser neutro no sentido eu sou uma ponte, né? A gente fala isso no projeto, eu sou uma ponte que aciono o ser que está sofrendo com a capacidade dele de lidar com aquilo. Então, eu faço essa ponte de ajudar ele a perceber que ele consegue, né? Então, nesse momento aqui, eu troco com ele experiências, mas não necessariamente eu vou dizer a ele o que ele deve fazer, porque eu não sei aonde é o momento dele, da capacidade dele, o que ele tem que se desenvolver. Então, como vocês se sentem, assim, se algum de vocês quiser responder sobre isso, como vocês se sentem em relação a esse ser, essa ponte sem atravessar e entrar no que é do outro? Eu vou escolher, então. Luciano, como é que você se sente? É complexo, Rô, porque, como você falou, nós não sabemos o nível de maturidade que a pessoa está no outro lado, o grau de dor que ela está sentindo. E isso volta um pouco na pergunta de agora a pouco, né? Às vezes nós não temos aquele gatilho que a pessoa tem. Então, para não cair no risco de ser mais um que vai entrar na vida da pessoa e colocar questionamentos que vão deixar ela pior, eu particularmente eu busco em oração, antes de todo acolhimento, de saber que o Espírito Santo me direcione o que eu devo falar para a pessoa. E mostrar para a pessoa que não existe dor maior ou menor. Quando eu conto o meu testemunho, muitas pessoas é comum de falar, nossa, eu reclamando da minha vida, mas olha o que você está me passando. Eu tenho muito disso que eu falo para as pessoas. Não existe dor maior ou menor. A dor maior é aquela que você está suportando. E nós juntos podemos passar por isso juntos. E aí eu quebro o gelo e chego na pessoa, fazendo com que ela caminhe com as próprias pernas, mas demonstrando que ela não está sozinha. Eu acho que a minha estratégia é essa. E seguir. Eu posso não atravessar a rua, a ponte, né? Como você coloca na metáfora. Mas a pessoa pelo menos vai visualizar que ela não está sozinha ali. Basicamente é o que eu faço. André, você faz parte do treinamento acolhedor. Isso te lembra algum dos temas que a gente fala tanto sobre eles? Nessa questão Todos, né? do ficar neutro? Todos, mas eu acredito que, respondendo a sua pergunta, para a gente manter essa neutralidade, o respeito ao tempo da pessoa, ao que ela está sentindo, fazendo com que ela se sinta bem no sentido de tá tudo bem sentir tudo isso que está ali, né? E que ela vai poder olhar para aquilo e lidar com aquilo. Então, todos os temas vão entrar, né? A gente vai incentivar a chorar, a gente vai incentivar a lidar com os sentimentos, a lidar com a impotência, a aprender com aquela dor, enfim, e por aí vai, né? A gente vai falando aí todos os temas, mas basicamente, assim, na minha opinião, acho que o respeito, né, ao momento, ao desafio, ao tempo de cada um, eu acredito que isso seja fundamental para que a pessoa sinta, né, a nossa imparcialidade, a nossa neutralidade, mas com amor, né, sem deixar aí E você, desculpa, André, e você, Cláudia? Isso te desperta, como que você se sente nesse lugar, assim, neutro? Então, na verdade, assim, eu acredito que a gente não consegue ser neutro 100%, né? Porque cada um existe a sua essência. Mas o conjunto de você não se envolver com a dor do outro, mas ter a compaixão da sua forma, do teu jeitinho, né? Porque cada um tem um jeito de acolher, que é o casamento perfeito, né? Então, assim, imagina se todo mundo fosse automático. Então, assim, não consigo imaginar ser neutra, mas consigo
ajudar sem, né? Porque muitas pessoas têm assim, eu não consigo, porque aquilo me comove muito. Mas a gente também sente essa comoção, mas como trabalhar essa comoção? Então, essa neutralidade com o nosso jeitinho, com o nosso amor, eu acho que aí flui e a gente tem assim, esse bom acolhimento. É verdade. Me lembra, eu somo esse respeito, somo essa forma empática que você falou, e tem duas coisas também que eu gosto muito de agregar. Se eu entendo que a dor não é um castigo, quando eu vejo que o outro está passando por ela, eu não vou ter um posicionamento de tentar salvá-lo. Se eu não quiser salvá-lo, eu consigo ficar neutra na situação. Neutra, vamos dizer aqui claramente, gente, não é não sentir nada o que o outro sente. Sim, você sente compaixão, empatia, mas neutra no sentido de você não tentar tirar ele daquele lugar e sim fazer um trabalho bem mais redundante, trabalhoso, que é ajudar ele a se conectar com a capacidade dele de conseguindo construir aquele lugar. Se eu acredito ainda que a dor é um castigo, poxa, fulano não merece, eu vou tentar salvar ele. E tentar salvar ele é tentar resgatar, tirar ele e resolver por ele. Não, eu tomo a frente, eu resolvo, eu faço, eu poupo você. E aí, quando eu poupo, o outro não vive o que ele precisa viver dentro daquela história que lhe pertence. Nós não estamos dizendo aqui que ele merece, que é não, que lhe pertence. As histórias nos pertencem. Eu tenho a minha história e vocês têm as histórias de vocês e quem está aqui também. Então, eu consigo ficar nesse lugar quando eu entendo que as dores são profundos aprendizados para a gente amadurecer. Então, o que eu quero fazer? Eu quero dar a mão para a pessoa que está do meu lado, apoiando ela para que ela encontre dentro dela essa capacidade para que ela possa lidar da forma que lhe convém. Porque às vezes a forma como eu lidei, se eu tentar encaixar exatamente ela, pode não funcionar, porque eu venho de outra história e ela é de outra história. Mas ela pode, pesca aqui, olha como o outro fez, entra em contato com o que ela sente. E nessa soma, nós acreditarmos que ela é capaz de conseguir aprender a lidar com os desafios dela. Então, eu acho que a gente precisa acreditar nas pessoas, entender que a dor não é um castigo e automaticamente não buscar salvar as pessoas, e sim ser solidário às necessidades que a pessoa tiver na hora. O que você quer? O quê? Te dirigir, levar uma sopa, ouvir você no telefone, visitar você, assistir uma coisa com você, comer com você, o que for necessário que ela sinta que venha de você naquele momento, né? Se colocará à disposição. Então, acho que é um conjunto, é o respeito, é a compaixão e é a gente conseguir sair desse lugar. Esse lugar é o lugar que nos amarra. Enquanto a gente olhar a dor dessa forma, a gente ainda vai buscar salvar as pessoas. Eu queria até ler aqui um comentário que a nossa querida Ludinha Constanza falou. Ela falou, eu sempre vejo a imagem da minha filha ao redor de girassol e olhando para mim sorrindo. A Ludinha passou a mesma coisa em relação à filha dela, uma experiência parecida. E eu também quero trazer aqui um comentário. Nossa, minha prima querida, ela escreveu, a Mari Cerqueira. Eu tive um cunhado também que se suicidou, ela disse, com arma de fogo, e ele deixou um bilhete dizendo que ele faria de qualquer forma e até avisou a polícia. Então, sim, isso são relatos, né, que eu acho que nos incentivam a entender até onde vai a nossa vulnerabilidade, né, e até onde vai a do outro. Então, acho que isso também é muito importante. Gente, eu acho que a gente teve um momento aqui tão rico, tão gostoso da gente poder falar sobre um assunto tão profundo e vamos chamar de doloroso, mas de uma forma tão respeitosa e com um desejo tão grande de poder deixar aqui algumas coisas nos principais ou alguns principais pontos que os familiares normalmente tendem a passar, né? Tendem, não quer dizer que todo mundo passa a mesma coisa, mas tendem a passar, né? Então, eu queria fechar com vocês. Quem quiser deixar uma frase, um recado, um conclusivo, por favor, começando pelo Luciano. Sim, Rô.
Eu queria complementar o que você acabou de falar, que eu achei brilhante. E veja como que é lindo, né? Eu comecei falando sobre que eu me sentia culpado. Deus, por que comigo? E você agora colocou no fechamento. Lá atrás eu não tinha a percepção que eu tenho hoje. Se eu passei por tudo isso, é porque certamente uma cicatriz fechada é um ministério aberto. Então, através da minha vida, humilde, eu sei hoje a responsabilidade e que eu gosto muito de fazer, de ser luz para quem precisa. Aquela percepção do ai, ó céus, ó vida, ó azar, não existe mais. Graças a Deus eu fui resgatado. No projeto eu aprendi o verbo mais bonito que eu já vi, ressignificar. Eu consigo agora, através do projeto, ressignificar tudo o que aconteceu de difícil, para entender que através da minha vida, através do projeto, através da igreja, eu consigo levar esperança para a pessoa que está sofrendo. E não só na questão do suicídio, qualquer um. Porque eu busco a minha melhor versão. Diariamente eu busco ser melhor do que eu era ontem, sabendo que amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E junto com as meninas, que são incríveis, com o pessoal, a gente vai levando esperança para as pessoas, sabendo que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu tempo, mas que nós estamos juntos, como família. Maravilhoso, Lu. Inspirado. Claudinha? Nossa, depois dessa inspiração, o que eu posso falar, né? Venham fazer parte desse projeto de quem está se sentindo aí sozinho, precisa de um acolhimento, precisa de um colo, venha, né? A gente está aqui sem julgar. E quem tem muita vontade, muito amor e não sabe como começar, como usar as palavras, também venha fazer parte dessa comunidade tão maravilhoso que acolhe, que a gente cresce como pessoa, como ser humano. A gente deseja tanto um mundo melhor, mas o que a gente está fazendo para ter um mundo melhor? Esse é um... André? Eu acho que o Luciano fechou assim com chave de ouro, com a palavra que eu acredito muito, que a gente possa, não só dentro do projeto, mas em todos os ambientes que a gente convive, que a gente possa levar esperança. Acho que essa é a palavra-chave, que é levar a esperança de que a pessoa ela pode seguir em frente apesar de, né? Independente do tipo de luta. Né? Então, que a gente possa semear, todos nós sejamos semeadores aí dessa luz e dessa esperança, né, para todas as pessoas, em todos os ambientes, seja no projeto, seja em casa, seja na escola, no trabalho, na sociedade, na instituição religiosa que frequenta, que a gente possa levar isso. Eu sou muito grata, né, por estar aqui, aprendendo com vocês, aprendendo com o projeto, porque com certeza isso me ajuda a fazer isso lá fora. Nossa, eu que agradeço também a todos vocês que estiveram aqui. E eu quero dizer para vocês que, como a Cláudia disse, vir acolher no projeto é uma oportunidade transformadora. Mas o projeto tem muitos setores que não é apenas o acolhimento. Você pode editar vídeos, você pode fazer capinhas, você pode ser uma pessoa que fica no stream, você pode lidar com postagens, tem muita coisa boa, traduzir, né, alimentar os grupos. Então, tudo isso para nós é acolher. O projeto, ele para gerar funcionabilidade, ele tem um trabalho de muitas pessoas que estão ali, cada um fazendo uma partezinha nos seus horários, de uma forma tranquila. Então, se você tem vontade de colocar a sua habilidade a serviço do outro, aqui é uma oportunidade. É mais uma, tem milhares, mas essa é uma oportunidade. Então, se dê essa oportunidade. Para você fazer isso, está aí fixado o website do projeto. Você pode clicar, quero ser acolhido, se você está em busca do acolhimento, ou você pode clicar, quero ser voluntário. Aí você faz o treinamento ao acolhedor e você também pode nos procurar pelas redes e escrever, eu quero fazer alguma atividade. E vai ser um prazer a gente somar a sua habilidade com as nossas. Né? Assim, tudo que a gente construiu é porque a gente foi aprendendo juntos. Se de repente você tem uma ótima capacidade, você vai trazer ela e vai nos ensinar a gente poder funcionar ainda melhor. Então venha trazer
a sua capacidade para outros corações que precisam. Gente, muito obrigada, valeu. Foi, ó, maravilhoso. Obrigada, Nós te agradecemos. por ter aceitado. Foi Luciano, Andréia. muito especial. Foi mesmo. Graças a Deus. Até a próxima, gente. Agora, deixa eu falar. 20 horas hoje. Nós temos live com o doutor Rodolfo e com também o psiquiatra, doutor Sérgio Augusto, que vai ser muito, muito bom a gente falar sobre conexões, conexões de amor. Então, venha fazer parte. Onde você assiste? No nosso canal do YouTube. Projeto Acolher Perdas e Luto. Não percam. 20 horas do horário do Brasil. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Pessoal, fiquem com Deus. A todos aí do chat.